Nosso boa tarde a todos. Recebam também as nossas boas-vindas. É sempre muito bom estar aqui compartilhando estes momentos com vocês. Por isso também agradeço a Deus, a Jesus e a direção espiritual da casa por nos conceder mais esta oportunidade e nos dar as condições de estarmos aqui. Era por volta do ano 25 de nossa era. Há quase 2000 anos. Um humilde agricultor, já com as marcas da vida sofrida estampadas em seu rosto, olhava para o horizonte, olhava para o campo, já iluminado pelos primeiros raios da alvorada. Respirava o ar fresco da manhã e sentia um leve cheiro de terra molhada, por conta da pouca chuva que caíra na última madrugada e molhara o solo. Era tempo, ainda que as condições não fossem as ideais, não fossem as melhores, era tempo, era preciso, era necessário plantar. Ele então pega um pequeno arado de madeira e vai para o campo. Prepara o boi, coloca o jugo, prepara o arado, o equipamento, cutuca o animal com uma pequena vara e ele então começa a puxar o arado. A ponta de ferro vai entrando no solo, rasgando, cortando aquele solo ainda seco, ainda um pouco duro, cheio de pedras, de pedregulhos, com muitos espinhos, espinheiros, ervas daninhas. Mas ele vai. Com a mão no arado, ele não pode olhar para trás, porque a porção de terra que ele cultiva é pequena. E o sulco deve ser o mais certo possível para otimizar, para aproveitar aquele pequeno pedaço de chão. Depois de arado o campo, ele pega então suas preciosas sementes e vai depositando no sulco. De origem hebraica, judeu, acredita e confia no Deus único, que vai fazer germinar aquelas sementes, para que elas produzam ali o fruto, para que ele consiga cumprir com as suas responsabilidades perante a mão firme, pesada, opressora do Império Romano, perante também as suas responsabilidades para com o templo e principalmente para dar o sustento, o alimento para a sua família e garantir a sua própria sobrevivência. A agricultura. Ainda nos dias atuais, em nossa sociedade, é um dos grandes pilares que sustenta a economia, a nossa vida, a alimentação de toda a humanidade. Não era diferente naquela época. Na Palestina, especialmente no norte da Palestina, na região da Galileia, onde aquele agricultor vivia.
Em outras regiões da Palestina, havia outras maneiras de se ganhar a vida. A criação, o manejo de animais, pastoreio, o artesanato, as construções, o comércio, mas especialmente na Galileia, a pesca e a agricultura eram os pilares e davam a produção para que aquela população vivesse e sobrevivesse. E a vida era dura, difícil. Da produção que um agricultor conseguia, mais de 10%, cerca de 12,5%, eram destinados ao império. Impostos. 20%, 22% eram destinados ao pagamento do dízimo e dos tributos para sustentar o templo. 1/5, outros 20%, deveriam ser separados como semente para a próxima plantação. Em muitos casos, ainda tinha a parte do dono da terra. Sobrava bem menos da metade para o agricultor e sua família. De origem judaica, ele esperava um Salvador, para que acabasse com aquele sofrimento, libertassem o povo do domínio do jugo romano e estabelecesse o reino na terra. E aquele povo, aqueles agricultores, aqueles camponeses humildes, ouviram falar de um profeta, que por incrível que pareça, era dali, da Galileia. Crescera em Nazaré, uma pequena aldeia com poucas dezenas de casas. E ele anunciava um reino especial. E eles queriam saber o que era aquilo, o que era aquele reino. E eles buscavam então esse profeta. Certo dia, Jesus então sai da casinha de Simão Pedro, vai caminhar em direção ao mar da Galileia. Para, numa atitude contemplativa, observando a beleza daquela região, daquela imagem. E a multidão começa a se formar em torno dele. Ele então adentra em um barco, o restante, as pessoas ficam à margem. E ele começa a lhes falar por parábolas. E assim ele diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, foi queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e as sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus é o Mestre Divino, o Mestre por excelência. E ele usava
os instrumentos, as informações, as coisas que haviam ali disponíveis para transmitir os seus ensinamentos. E a agricultura, como era uma das bases daquela sociedade, foi uma temática que ele usou constantemente, muitas vezes, em seus ensinamentos. Especialmente na parábola da semente e na parábola do semeador. Então, essa descrição, essa historinha que eu contei no início, ocorria ali na Galileia. E percebam que as palavras de Jesus falam diretamente com essa rotina, com essa vida. Dá a mensagem para aqueles que ali estão. Mas esta mensagem, ela não se restringe a estes elementos. Estes elementos são apenas símbolos, instrumentos para algo maior, algo superior. Uma mensagem capaz de atravessar os tempos, os milênios, uma mensagem eterna. Mas, obviamente, muitos daqueles que ali estavam não compreenderam. Não tinham capacidade de compreender. Muitos de nós que ali estávamos naquela multidão não compreendemos nada. E muitos ainda não compreendem, mesmo depois de 2000 anos. E daí tem que fazer o quê? Tem que estudar 2 semanas para poder vir falar aqui sobre isso. Então muitos não entenderam, inclusive aquele humilde agricultor. Lógico que as outras palavras, os outros ensinamentos de Jesus falavam de um certo reino. As outras parábolas que ele conta na sequência desse discurso começam invariavelmente com o reino dos céus se assemelha a isso, se assemelha àquilo, e continua contando. E a própria presença de Jesus naquele meio, quando eles ali estavam, eles sentiam uma paz indescritível, uma coisa boa, aquela virtude, aquelas energias que emanavam dele e tomavam conta de todos, envolvendo-os num amor infinito. Eles se sentiam bem. E ao ouvir essas palavras, relacionando a rotina deles, o seu trabalho humilde com essa sensação, com esse reino, eles não entendiam, mas eles sabiam que era algo bom. E guardavam para com eles. Eu tenho certeza que aquele humilde agricultor, todas as vezes que fosse depositar uma semente na terra, lembrava daquelas palavras. Mas as pessoas não entendiam, nem mesmo os apóstolos, que estavam próximos de Jesus e conversavam quase que diariamente com ele. E eles chegaram para ele e disseram: Senhor, nos explica essa parábola. E aí Jesus, na sequência do Evangelho, que está ali no capítulo 13 de Mateus, ele começa a explicar, dando a significação daquilo que ele quis dizer, dizendo que nem todos tinham ouvidos para ouvir, mas que ele explicaria para os apóstolos, né? para os que estavam junto com ele. Ele diz então: ouçam vocês, né, a parábola do que semeia. A semente que é colocada na terra é a palavra de Deus. É esta mensagem de amor infinito, de um Pai bondoso, de uma vida futura, onde o sofrimento tende a diminuir pelo nosso progresso, pelo nosso aprendizado. Então, se a palavra de Deus
é a semente, Jesus é o semeador da parábola. E a semente que cai à beira do caminho? A beira do caminho é aquele solo que não serve para nada. Jesus diz que as condições do solo que ele descreve na parábola são as diferentes condições do coração humano ao receber os ensinamentos da palavra de Deus. Então, o solo à beira do caminho é semelhante àquele que ouve os ensinamentos, as lições, e pensa assim: não é comigo, isso daí é besteira. Será? Talvez. Não é comigo, não. E vai. A semente nem pensa em brotar. Já a semente que cai em solo pedregoso, com as pedras, né, os pedregulhos, e ela brota, ela não vai muito fundo, porque a terra é dura, né? Ela brota. É semelhante àquele que se empolga quando ouve. Quando eu leio a parábola do bom samaritano, quando eu leio a parábola do filho pródigo, quando eu leio o sermão da montanha, mas eu fico exuberante. A minha vontade é de sair contando aquilo para todo mundo, sair vivendo. Só que daí quando eu saio da porta para fora, eu tropeço na primeira pedra. E a dificuldade, por menor que seja, eu esqueço daquilo. No meu dia a dia, eu esqueço completamente daquilo. Eu não tenho profundidade no coração para que aquela semente se aconchegue. Então ela vem, se deposita, logo brota com aquele entusiasmo, mas aí no primeiro raio de sol, ela queima. E ela, como ela não está enraizada, não tem raiz em mim, ela morre. E também tem a semente que cai na terra, no meio dos espinheiros. E daí ela começa a crescer. Só que os espinheiros crescem junto. É semelhante àquele coração que recebe, ouve, compreende a importância daquele ensinamento, daquela lição, tem já uma consciência mais formada, mas durante o dia a dia ainda gosta muito de se manter mais focado nas coisas materiais. E aí, as responsabilidades, as diversões, os prazeres do mundo, pouco a pouco, vão tomando conta e acabam por sufocar aquela plantinha. E ela morre igualmente. E aí, muitas vezes a gente pode ler essa parábola, ler estas explicações, obviamente que com outras palavras, né? Jesus disse mais ou menos isso com outras palavras lá. A gente pode fazer essa analogia mais óbvia, que é dizer: ou você é esse tipo de solo, ou é esse, ou é aquele. Ou é à beira do caminho, ou é pedregoso, ou é espinheiro. Eu prefiro uma interpretação um pouquinho diferente. Assim como eu me vi, eu acredito que muitos também, se viram um pouquinho em cada tipo de solo. Certo? Nós somos uma mistura destes solos. E dependendo do dia, dependendo do local, dependendo da mensagem, nós nos comportamos de determinado tipo. Mas não são só esses três tipos, né? Porque se fosse, né, essa interpretação de ou é isso, ou é isso, ou é aquilo, teriam os três solos ruins e a terra boa. Eu quero acreditar. Eu acredito. Eu tenho quase certeza
que eu também tenho um pouquinho de terra boa dentro de mim. E eu tenho quase a mesma certeza que também cada um de vocês aqui tem um pouquinho dessa terra boa. Terra boa é aquele que recebe a mensagem e que ela germina, cresce e frutifica e produz frutos. Então, dentro de cada um de nós, nós temos esse tipo de solo. E temos um pedacinho da terra boa. E mesmo nesse último ensinamento final de tipos de terra, tipos de corações que recebem a mensagem de Deus, Jesus coloca que nós não somos totalmente iguais em termos de capacidade. Ele diz que ali há uma diferenciação entre os espíritos, entre os diferentes tipos de solo, entre os diferentes tipos de coração. Porque alguns a semente vai germinar e vai dar 30 para uma semente. Em outros vai dar 50 ou 60, né? Em outros vai dar 100. Então depende do coração, ela pode dar toda a sua capacidade ou não. Depende da condição de elevação, de evolução espiritual do espírito. E daí a gente pensa também, puxa vida, 2000 anos. Eu estava lá, possível, provavelmente, ouvi estas mensagens. E ainda hoje eu estou com os mesmos tipos de solo dentro de mim. Por quê? Eu vou dar um palpite, né? Eu acho que a nossa cabeça é a parte do solo pedregoso, a parte do solo está aqui, né? Cabeça dura. Teimoso demais nós somos. Mas esse é um processo, um longo processo de aprendizado. E também aquele agricultor que estava lá ouvindo estas palavras de Jesus, provavelmente ele pensou, mas esse semeador aí, ele é bem descuidado, né? Poxa, se quando eu pego o meu boi, o meu pequeno aradinho lá, eu faço um suco, e depois eu pego a semente com cuidado e eu coloco lá para não cair na beira do caminho, eu não vou jogar no espinheiro, não vou jogar no solo que está cheio de pedra, muito menos deixar cair na beira do caminho. Esse semeador aí é bem descuidado. Mas o semeador é Jesus. E assim, quando ele fala isso, essa parábola, e ele diz que ele é o semeador, porque ele está colocando a palavra de Deus, a mensagem de Deus que ele espalha, ele está dizendo que ele semeia mesmo. E ele não está nem aí para o tipo de solo. Ele semeia em todos os nossos corações. Não importa a condição que nós estejamos, não importa se nós queremos ou não, nós estamos ali recebendo. E esse processo de receber a semente e de morte dessa semente também é um processo de aprendizado. Mas aqui hoje, quando nós temos então essa possibilidade de olharmos para trás, desde 2000 anos atrás, de recebermos todas essas mensagens que chegam a nós, como fazer diferente? Tem um texto no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, que ele dá tipo que uma receitinha para a gente. E olha que nessas épocas, né, quando a gente recomeça um ano, como a Dani falou, a gente já está em fevereiro, né, mas hoje é o nosso primeiro trabalho aqui de sábado, é nessa época que a gente aproveita para pegar as receitas, né? Para recomeçar, tentar fazer nesse período diferente para melhor, né? Do que no período anterior. E essa receita de Martins Peralva lá nesse texto Brilha a Vossa Luz, que está no livro
estudando o Evangelho, diz que precisa, para a gente sair desse marasmo de evolução que muitos de nós nos encontramos, para quebrar um pouco aquele solo pedregoso da nossa testa, da nossa cabeça, precisa duas coisas: disciplina e boa vontade. Quase que ele copiou Emmanuel lá com Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Ele só juntou as três em uma só: disciplina e boa vontade. Muitas vezes a gente tem disciplina para fazer coisas não muito boas. Às vezes a gente faz todo dia a mesma coisa, com uma disciplina exemplar. Mas é discutir na internet, assistir o que não deve. Isso a gente é disciplinado, que é uma beleza. E outras vezes a gente tem boa vontade. Por exemplo, quando a gente pega o Evangelho. Ou quando a gente lê uma obra boa, ouve uma música boa. A gente tem boa vontade, só que aquela obra fica no capítulo 1. No máximo a gente chega na metade ali, né? E daí para. Então o ideal é aliar as coisas, as duas coisas, né? Primeiro boa vontade e depois disciplina. Conseguindo essas duas coisas, ele coloca 3 ações daí para se fazer. Ninguém está anotando, hein? Eu estou vendo. Estudo é o primeiro. Então, com boa vontade e disciplina, buscar o estudo. Eu vou ter que sentar e ficar lendo horas e horas. Não, né? Tem gente que não gosta. Então, vem aqui no sábado, vai em outro centro espírita, vai numa igreja onde as pregações são construtivas, vai numa missa. E aí, busca estudar aquilo que está sendo falado. Mesmo que seja só ouvindo. Se der para pegar um livro, se der para pegar depois do Evangelho, e lá no capítulo de Mateus, capítulo 13 de Mateus, e ler, principalmente a explicação de Jesus, que eu não li aqui, né, só falei. Leiam com os olhos de vocês, interpretem, traduzam depois para vocês mesmos com as suas palavras e não só com as minhas. Estude. Depois disso, a segunda ação, medite. Meditação. Não é para também, quer dizer, se conseguir, se for bom, tudo bem, né? Mas não dá para ficar dias e dias meditando, né? Sem comer, sem nada. Mas 5 minutos por dia, dá para parar. 5 minutos. Será que a gente consegue parar por 5 minutos e esvaziar a mente? Esvaziar. Se só fizer isso, já está bom. Se der para dar um passinho a mais, esvaziar a mente e refletir um pouquinho sobre os estudos. Só pensando. O que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz que é de acordo com aquilo que eu ouvi, que eu li, e o que eu vou fazer amanhã que dá para me adaptar também. E esse o que eu vou fazer aí é a terceira parte, é o trabalho. E o trabalho, a gente ainda divide ele no trabalho físico, no trabalho material, que é aquele importantíssimo, que é o lavrar a terra, para conseguir o sustento do corpo físico, para que possamos cumprir com as nossas obrigações perante o império, e para dar o sustento para aqueles que amamos, aqueles que dependem de nós. E também o trabalho espiritual e moral, que é o trabalho pelo bem daquele que está junto de nós. Então eu vou ter que trabalhar de segunda a sexta, às vezes sábado, e depois eu ter que pegar um jaleco e vir aqui dar palestra também. Não é isso. Trabalho espiritual, isso aqui é uma parte do trabalho espiritual. Mas todos nós somos trabalhadores espirituais. Está ao nosso alcance ouvir, compreender, agir com indulgência, aceitando, interpretando as falhas alheias, corrigindo as nossas e trabalhando pelo bem, principalmente dos nossos familiares. Porque
curiosamente, na nossa sociedade hoje, nós somos mais educados com quem nós não conhecemos, com quem nós não temos relações cotidianas, do que com aqueles que dormem no mesmo teto. Trabalho moral e espiritual. Não é difícil, não é difícil. Disciplina, boa vontade, estudo, meditação e trabalho. E aí o estudo, para gerar tudo isso, nós temos uma série de sugestões para se fazer. A própria Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, as 5 obras básicas, todos os livros psicografados pelo Chico, outras obras de diferentes autores que gerem edificação, construção espiritual. Esse ano nos espera. Está diante de nós, esperando que caminhemos nesse sentido. Ou ele vai se somar àqueles outros 2000 anos, desde aquelas palavras lá à beira do Mar da Galileia. Ah, Gaspar, então, é só fazer isso que a minha vida vai ser uma maravilha. Todos esses meus sofrimentos que eu vim aqui hoje só para ganhar um passe e eu tenho que ficar te escutando. Todos os meus problemas vão sumir, eu vou ser feliz? Minha vida vai ser uma paz? Claro que não. Claro que não. Porque aquele agricultor que ouviu as palavras de Jesus pessoalmente, a vida exterior dele mudou? Não. O império não caiu. Ele continuou tendo que dar os 12,5%. Ele continuou tendo que dar os 20% para o sinédrio, para o templo. Ele continuou nos 80% da população que vivia na pobreza naquela época. Mas ele voltou para casa, para aquele pedacinho de chão. A vida exterior não era a mesma. Era a mesma, mas a interior não. Como eu falei, todas as vezes que ele foi plantar aquela sementinha, ele lembrava daqueles momentos. E ele não sabia fazer uma interpretação mais profunda como essa que a gente tentou fazer aqui hoje. Mas ele sabia que aquele ato dele, aquela disciplina, aquele estudo, aquele trabalho que ele estava fazendo ali, tinha alguma coisa a ver com o reino dos céus. E dentro dele, ele viveu melhor, ainda que as dificuldades continuassem. Ele foi consolado. E por acaso, essa semana, eu já tinha definido o tema que eu ia tratar aqui com vocês. Por acaso eu abri o Evangelho e caí nessa mensagem aqui, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Uma das mensagens intitulada O Advento do Espírito de Verdade. Diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos, e os vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre vós será talvez o mais resplandecente.
O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Esse é só um trecho. E vocês percebem que guarda, né, profunda relação com a parábola do semeador. E para fechar, eu volto a bater na tecla da meditação, de esvaziar as nossas mentes, nos colocarmos em sentido de oração e nos deixar em silêncio interno. Porque essa frase aqui é a frase de tudo que eu falei. Se vocês guardarem só isso e depois meditarem, vou estar muito feliz. Espírito de Verdade falando por Jesus. Eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio de vossos pensamentos. Nosso muito obrigado.